Boa tarde a todos. Estamos aqui dando continuidade ao curso do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 2 da parte 4ª do Livro dos Espíritos. E estamos neste capítulo Penas e Gozos Futuros. E na tarde de hoje nós vamos trabalhar a natureza das penas e dos gozos futuros. Mas inicialmente vamos fazer uma prece, rogar aos amigos espirituais da Casa do Caminho, Dr. Erma, que possam nos amparar nesta tarde, nos ajudarmos ao entendimento do estudo. Rogar também por todas essas pessoas que estão nos hospitais devido a essa pandemia. Que nos dê força, serenidade, para que possamos enfrentar essa pandemia. Que assim seja, graças a Deus. Então, a natureza das penas e gozos futuros. Kardec começa na 965 e vamos até a 982. É bem extenso. A primeira pergunta que Kardec faz é: as penas e gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Bom, então com isso aqui, ele já vem nos trazer exatamente isso. Né? Qual é a natureza das penas e gozos futuros após a morte? Se é material. E como o espírito, ou alma, como ele coloca aqui, os espíritos respondendo, a alma não é matéria. Então, quando nós desencarnamos, o que nós vamos ter é só a nossa parte espiritual. Então, esses gozos, essas penas futuras, são na área espiritual, que vão ter reflexos de tudo que nós vivemos aqui na Terra. Então, se nós fomos avarentos, se nós fomos pessoas muito orgulhosas, enfim, tudo isso vai ter um reflexo nessa vida espiritual, mas não mais com essas sensações da matéria. E sim, vamos estar desligados da matéria, do corpo físico, e, como os espíritos colocam aqui, vão ser 1000 vezes maior essas sensações, porque nós vamos estar, o espírito vai estar livre. Então, essas sensações vão ser muito maiores, vão ser mais impressionáveis, já que nós não estamos mais embotados das nossas sensações pela matéria. Então, a natureza a qual Kardec vem colocar logo de início é a natureza espiritual a qual nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. E aí ele continua aqui na 966, né, e ele pergunta o seguinte: por que o homem faz uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda das penas e dos gozos da vida futura? Bom, os espíritos nos colocam exatamente porque a nossa inteligência não estava bem desenvolvida. Então, e tivemos aprendizados equivocados. Então, com o tempo, com o passar de N encarnações, nós fomos desenvolvendo e aprendendo uma série de situações, e com isso podemos ter uma noção muito melhor do que realmente é. Então, esses aprendizados
fazem com que nós nos limitemos dentro de uma visão geral. Era utilizado muitas linguagens figuradas em relação a tudo que viria passarmos, né, a depois do desencarne. E isso, aí ele continua aqui em relação aos bons espíritos, em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Então, ele coloca que os bons espíritos, a resposta, né? Ele coloca que ele já tem o conhecimento de tudo, os bons espíritos, de todas as coisas. E já não possuem mais o ódio, mais a inveja, enfim, já não existe mais essas paixões a qual nós, quando encarnados, nós temos. Então é importante que a gente comece a ter essa noção em relação a isso, ao chegar a bons espíritos. Ainda não são espíritos puros. Os espíritos puros já gozam a felicidade plena, auxiliam a Deus e nos auxiliam. E o prazer dos espíritos puros é exatamente esse: poder estar trabalhando para Deus e nos ajudando. E já não tem mais a necessidade de uma vida corpórea. Isso, para os espíritos puros, não ter mais essa necessidade, para eles já é um gozo. Então, que nós vamos tendo isso de forma gradativa. Então, ele coloca aqui, inicialmente, para os bons espíritos. E já nos bons espíritos, o amor é o que une a eles, né? Para ter uma felicidade. Eles são felizes pelo bem que fazem. Então, essa é a condição dos bons espíritos. E ele também continua aqui colocando o seguinte, que somente os puros espíritos gozam de felicidade suprema, como eu tinha falado anteriormente. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus. Quer dizer, então, os gozos são relativos ao estado moral do espírito. Dependendo do adiantamento de cada espírito, eles vão poder ter gozos diferentes ou penas, dependendo do nível a qual se encontram. Se forem espíritos inferiores, vão ter suas penas. E essas penas, esses espíritos que já estão acima de nós, nos ajudam. E nós podemos, nessa parte, sermos influenciados pelos bons espíritos. Os bons espíritos podem nos influenciar, assim como os maus espíritos também nos influenciam. Então, esses maus espíritos, o que eles podem fazer em relação a cada um de nós? Se nós carregamos com cada um as nossas paixões, eles, através do pensamento, eles excitam essas paixões. E o sofrimento dessas paixões, como nós não temos essa parte material, se nós éramos pessoas aqui na Terra com poder financeiro, nós não vamos poder ter isso lá. Então, isso nos causa muitas dores e sofrimentos. Isso seriam as nossas penas. Então, o orgulhoso que tem o poder
lá já não tem mais. Então ele tem a sensação disso, mas não tem a parte material como tinha aqui na Terra. Então, para os espíritos inferiores, isso é um sofrimento. Então, que a gente possa trabalhar aqui na Terra as nossas paixões, começar a entender melhor a nossa vida espiritual, sabermos que estamos aqui encarnados, trabalhando para um desenvolvimento espiritual, cada um com as suas provas ou expiações, enfim, entendermos que isso é para o nosso melhoramento e que possamos, assim, estarmos melhor, podermos trabalhar para termos resignação, para encontrar um caminho melhor para nossas vidas. Na hora do desencarne, podermos ter menos paixões, estarmos em condições mais favoráveis no mundo espiritual. Porque senão nós vamos chegar lá com tantas paixões, vamos estar ligados tanto aqui às coisas terrenas, que vamos ter grandes sofrimentos. Então é importante que possamos entender bem o que a doutrina traz de mensagem para cada um de nós, para que possamos exercitar o que nós já aprendemos até o momento sobre o que a doutrina nos ensinou. Botar em prática verdadeiramente essas condições que nos levam ao nosso progresso moral. E dentro desse trabalho, o trabalho no bem, o que reúne todas as virtudes, é o trabalho da caridade. Então, é importante que nós saibamos trabalhar de forma desinteressada na caridade, para desenvolvermos os nossos melhores sentimentos. Fazermos disso uma prática, entendendo que isso vai trazer uma melhora para o nosso espírito, que nós possamos, com isso, ter esse desenvolvimento, porque na hora do nosso desencarne, nós vamos estar no mundo espiritual numa condição muito melhor. Porque nós já sofremos tanto aqui na Terra, tantos problemas, tantas dificuldades. Se a doutrina vem, nos esclarece, nos faz nos elevarmos sobre a matéria, mostrando toda a nossa vida espiritual, como ocorre no futuro, o que devemos fazer no presente, então que a gente possa trabalhar, fazer esse desenvolvimento espiritual aqui na Terra, trabalhando no bem, fazendo isso de forma desinteressada, nem visando uma questão de futuro, e sim pensando no desenvolvimento dos nossos sentimentos, melhorando, buscando isso. Essa que é a parte importante de cada um de nós. Porque cada um de nós temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então, que possamos, enquanto estamos encarnados, nos ajudarmos uns aos outros a nos desenvolvermos, para que possamos ter uma condição espiritual melhor. Então, isso é uma coisa que os espíritos vêm nos ensinando. Então, nós estamos aqui já no final do Livro dos Espíritos e eles vêm nos mostrando exatamente isso, que nós temos que trabalhar.
E ele coloca aqui que uma das questões que ele pede, que ele remete aqui, é a 799, que é como o Espiritismo pode ajudar a combater o materialismo. E então, um trecho da resposta é exatamente isso. Se nós não temos dúvidas mais sobre a reencarnação, então é no presente que nós vamos construir o nosso futuro. De que forma? Trabalhando no bem, de forma desinteressada, para que possamos, assim, assegurar uma condição melhor, mais favorável, quando desencarnarmos. Aí Kardec continua aqui, na questão 970. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? Aí ele coloca que são tão variados quanto as causas que os produziram e proporcionais ao grau de inferioridade. Então, são questões importantes que nós temos que observar. Então, se nós estamos em degraus ainda de inferioridade, que nós possamos, através desse instrumento que é a doutrina espírita, nos melhorarmos, trabalharmos melhor a nossa vida espiritual aqui na Terra. Haver esse desenvolvimento para que não tenhamos tanto sofrimento no plano espiritual. A gente já sofre tanto aqui que não haveria essa necessidade, né? E ele coloca aqui também, aí já na 971, a influência dos espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Aí a resposta dos espíritos é: quando você sofre uma influência dos bons espíritos, essa influência é boa. Mas nós também sofremos influência dos maus espíritos. E como é que eles fazem isso? Como a gente está numa condição de, através do pensamento, deles poderem fazer isso através dos nossos pensamentos, eles nos excitam exatamente nas nossas fraquezas. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, que tinha todo um poder, e é um sofrimento para mim, já que eu estou no mundo dos espíritos, eu não ter essa condição de material, de fazer, de exercer essa condição. Então, se eu tenho uma condição financeira excelente aqui e continuo com esse mesmo sentimento no mundo espiritual depois do desencarne, isso para mim é um sofrimento, porque eu não tenho mais a parte material, como a gente já viu lá na primeira questão. Lá é só uma parte espiritual. Então essas sensações, como são mais ampliadas, isso me traz sofrimentos, né? Traz sofrimento para o espírito, porque você não tem mais aquele poder, você não tem mais as condições que tinha aqui na Terra de fazer da forma qual você queria. Então, essa ausência material traz um sofrimento para esses espíritos. Então, quando os espíritos nos ensinam que nós devemos nos desprender dessa parte material, é exatamente por isso. Porque quando chegarmos ao mundo dos espíritos, nós, estando ligados aos prazeres, às paixões terrenas, nós não vamos ter lá.
e podemos ser excitados através do pensamento pelos espíritos inferiores. E isso vai nos trazer grandes penas, né? Vamos ter grandes sofrimentos. Então é importante que nós possamos pensar nessas coisas. Aqui eu vou para 973. Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos devem suportar? A resposta aqui: não há descrição possível das torturas morais que consiste a punição de certos crimes. Mesmo aquele que as experimentaria dificuldades em vos dar uma ideia sobre elas. Certamente, porém, a mais horrível é a ideia que ele tem de estar condenado sem remissão. Então, esses espíritos acabam achando que não vão ter uma outra oportunidade. Mas isso é uma ideia equivocada. Então, que a gente possa entender isso. Que sempre, como Deus é justo, bom e misericordioso, nós vamos ter sempre condições de nos redimir das nossas faltas. Então, que a gente possa ter esse conhecimento, saber que, por mais dificuldades que temos, nós vamos ter sempre oportunidades no plano espiritual e também no plano terreno. Então, é muito importante essa parte, que nós possamos entender essas coisas que são passadas para todos nós, né? E os espíritos também, vem aqui na 975, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. Então, Kardec faz uma pergunta, querendo saber, eles têm essa ideia, esses espíritos inferiores? E os espíritos respondem para nós, dizendo que eles têm essa ideia sim. E para esses espíritos inferiores, isso é uma causa de suplício, porque compreende que dela estão privados, quer dizer, estão privados da felicidade por sua própria culpa. Então, é aquilo, é o trabalho ao qual nós fazemos aqui. Então, nós temos que trabalhar para que nós não possamos estar nessa condição tão inferior de chegarmos a ficar nesse sofrimento. Então é importante sempre a gente estar estudando a doutrina, nos esclarecendo, sabendo que um dia nós vamos desencarnar e que possamos, nesse momento, estarmos numa condição mais favorável. Não é verdade? Termos essas ideias de estarmos melhores. Então, isso é uma coisa importante para cada um de nós. A 976. O fato de verem os espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição. E se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Quer dizer, se os espíritos, né, sofrem essas aflições, como é que fica esses bons espíritos? O que representa isso para eles? Então, como eles estão num nível acima, isso não causa aflição para eles, visto que eles sabem, que eles têm esse conhecimento, que as dificuldades que passamos é para o nosso desenvolvimento. Então, isso para eles não é um motivo de aflição.
Eles tentam nos ajudar. O que aflige mais é quando não são bem-sucedidos nessa ajuda. Isso é o que dá aflição a eles. Mas esse momento de aflição a cada um de nós, eles sabem que isso é passageiro e é para o nosso progresso. E aí Kardec faz a subpergunta A, isso, a pergunta anterior era sobre um espírito qualquer. Mas e se fosse um espírito familiar? O que acontece com os bons espíritos? Eles sofrem por causa disso? Eles continuam afirmando que não. O que pode ocorrer, na realidade, a aflição deles é maior quando nós não temos nós temos essa falta de coragem que nos retarda de enfrentarmos as dificuldades. Isso é o que dá uma aflição a esses espíritos familiares que nos ajudam. Então, vocês vejam que eles olham por um outro ponto de vista. Sabe que o sofrimento faz parte do progresso da nossa vida. Então, que isso é uma coisa importante. Então, não importa se é um espírito familiar, se é um amigo, enfim. Para eles, o que importa a visão deles é diferente. Eles têm uma visão completamente mais ampliada, sabe que essas dificuldades são normais para cada um de nós. E uma coisa que também que eu acho assim, muito importante para que nós possamos entender melhor essa doutrina, é essa questão que ele fala aqui. Para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações espíritas. Quer dizer, para que nós tenhamos uma vida boa, é só o espiritismo e as manifestações que ocorrem? Então, eles respondem, se assim fosse, concluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. Então, quer dizer, não depende apenas da doutrina. A doutrina é um facilitador para que nós possamos ter um melhor entendimento. Mas isso não nos torna melhores que outras pessoas de outras religiões. A gente pode pegar aí de outra religião, por exemplo, a Irmã Dulce, o trabalho, a obra toda que ela fez na Bahia. Como é que esse espírito vai chegar lá? É um espírito elevado e não professor dentro da doutrina espírita. Então, é uma coisa importante que a gente tenha, que nós temos esses esclarecimentos dentro da doutrina espírita. Isso é uma coisa importante, é muito esclarecedora, mas que não é só a doutrina espírita. Os espíritos colocam isso para nós de forma bem categórica. E aqui a nota de Kardec, ele fala exatamente isso. A crença no espiritismo ajuda a se melhorar, fixando as ideias sobre certos pontos do futuro. Ela apressa o progresso dos indivíduos e das massas porque permite compreender o que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação. Desvia dos atos que podem retardar
a felicidade futura e assim que contribui para essa felicidade, mas não foi dito que sem ele não se possa consegui-lo. E assim, nós aqui terminamos o nosso estudo nessa tarde e agradecemos aos amigos espirituais da Casa do Caminho que nos auxiliaram na tarde de hoje. Graças a Deus.